Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Hoje já é quarta-feira, estamos no meio da semana. E quanta coisa nós aprendemos até aqui. Domingo nós aprendemos o quê? Sobre bolsos rasgados, sobre bolsas furadas, onde o nosso dinheiro vai embora. Nós aprendemos, o que mais? Que quando a pessoa tem muitos bens, a pessoa é rica, mas ela não coloca Deus acima de tudo, o que acontece com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa sem bênção, se torna uma pessoa destruída e tem uma vida cheia de sofrimentos. Porque a riqueza, traz soberba, se a pessoa não souber controlar, não tiver o quê? Um caminho correto para seguir. E nisso a pessoa vai ter o quê? Uma vida de sofrimento, de tristeza, de dívidas, tá bom? O que mais que nós aprendemos? Nós aprendemos que o nosso Deus cuida da gente. Tem um verso muito bonito que fala assim, que se Deus cuida dos passarinhos, Ele também vai cuidar de nós. O que mais que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre os devedores, sobre aquelas pessoas que devem dinheiro, mas o mais importante de tudo, que não é isso, é você dever para alguém mais sublime, que é a sua vida. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, pequenos pesquisadores, nós não existiríamos, estaríamos perdidos para todo sempre. Então, nós devemos a Deus tudo que nós temos hoje, a nossa saúde, os nossos bens materiais. Se nós estamos aqui vivos, se a tia Ivana está aqui, o coração batendo é porque Deus está permitindo, tá bom? Então, nós aprendemos sobre 3 motivos. Dentro desses 3 motivos, tem vários outros motivos pelos quais devemos ser gratos. Então, primeiro, meu corpo, meu ambiente e a salvação. Então, nós devemos ser gratos porque nós respiramos, nós não precisamos de nenhum aparelho para respirar. O nosso sangue corre limpo pelas nossas veias, nós temos o equilíbrio, nós temos a nossa comida, a nossa água, a nossa roupa. O que mais? Nós agradecemos porque a salvação vem de Jesus, através de Jesus, as bênçãos para a nossa vida presente e para a nossa vida futura. E como que nós devemos agradecer a Deus? Nós devemos agradecer a Deus por tudo que nós temos. Pelo que mais que nós devemos agradecer a Deus? Nós devemos agradecer a Deus por nós existirmos, por Ele permitir que estejamos vivos. E Ele diz o seguinte, olha, vocês podem demonstrar a gratidão. De que maneira? Porque nós nunca vamos conseguir pagar o que nós devemos, pequenos pesquisadores. Porque Deus deu a sua vida, Deus enviou o seu filho, o seu único filho para morrer naquela cruz, o seu rosto sangrando, deu a sua vida. Isso a gente nunca vai conseguir pagar, pequenos pesquisadores, é verdade. Então Deus fala assim, olha, então só sejam gratos. De que maneira? Ajudem aos pobres, ajudem aos necessitados, ajudem todas aquelas pessoas que não têm o que vocês têm, tá certo? Então economizando para dar. Então aqui nós vamos aprender sobre a economia. É muita coisa legal, olha só. O que você faz com o dinheiro que recebe por pequenas tarefas ou ganho de familiares e amigos? Você o economiza, doa ou gasta tudo? Vamos descobrir nas Escrituras o que precisamos fazer com o nosso dinheiro extra. Então aqui vai contar uma pequena história de um fazendeiro que teve uma enorme colheita. Ele colheu muito na sua fazenda. E ele pensou assim, bom, eu vou derrubar aquele celeiro que eu tenho antigo e vou construir um outro maior. Para quê? Para que eu possa armazenar toda essa colheita, toda essa comida. E ele ficou empolgado, pensando assim, bom, eu tenho uma fartura, não vou mais precisar o quê? Trabalhar, vou ter a minha vida tranquila, vou comer, vou beber, saboreando o fruto do meu trabalho duro. Quem era esse homem? E ele tinha o direito de pensar assim? O que Deus achou da decisão dele? Então aqui nós devemos entender, tá? Lucas capítulo 12, verso 16 a 20, conta um pouquinho dessa história. Número 1, encontre uma definição no dicionário das palavras poupar e acumular. Aquele agricultor estava economizando ou acumulando? Então, poupar significa o quê? Você vai responder economizar. E acumular significa ter ou acumular uma grande quantidade. Então, aqui, nós devemos entender qual é a diferença, tá?
Qual é a diferença de você poupar e de você acumular? Então, aquele fazendeiro, ele queria acumular aquele monte de colheita, né? Vamos imaginar assim, sacos de arroz, feijão, legumes, batatas, cereais, tudo, aquele monte de verduras, né? Aquela colheita abundante, de muita riqueza. Só que ele se esqueceu que as coisas poderiam o quê? Estragar, os bichinhos poderiam ir lá e comer, criar caruncho, né? Poderia estragar, ter que jogar tudo fora. Então ele pensou só o quê? No acúmulo. Então é correto você acumular? Não, não é correto. Por isso que a resposta é, o que ele fez de errado? Ele depositou a sua confiança nos bens que ele tinha. E ele se esqueceu de que aquela colheita iria se estragar com o tempo. Aquele lugar úmido, ou lugar muito abafado. Né? Ele confiou na sua riqueza e se esqueceu que quem dá a chuva é Deus, quem dá um solo fértil é Deus, quem faz as plantinhas crescerem é Deus. Então, pequenos pesquisadores, não se esqueçam, o acúmulo é pecado, mas economizar, poupar é o certo, tá bom? Vamos lá. Os objetivos desse homem não eram maiores do que os objetivos dos animais que perecem. Ele vivia como se não existissem Deus. Olha que interessante, pode sublinhar aqui. Céu ou vida futura, como se tudo que possuísse fosse dele mesmo. Como se tudo o que ele colheu não fosse acabar. E que ele não devia nada a Deus ou ao homem. O salmista descreveu esse homem rico quando escreveu: o tolo diz em seu coração, não há Deus. Olha só que impressionante, né? Em parábolas de Jesus, aqui em Salmos capítulo 14, verso 1. Então, o homem é tolo. A criança é tola quando ela não sabe dividir, quando ela não se preocupa com o próximo, quando ela não... Vamos trazer assim para mais perto. Porque às vezes a gente pensa assim, nós temos que ajudar o próximo, né? Um morador de rua, ou aquela pessoa no outro bairro que precisa de um gás, que precisa de uma roupa, né? Que tem crianças precisando de roupa, você vai lá e doa. Mas e dentro de casa, hein, pequeno pesquisador ou pesquisadora? Você tem ajudado seus pais a economizar? Muitas vezes eles não podem comprar o brinquedo que você quer, mas você chora, você faz manha, você insiste em algo que não pode, né? Não pode ser comprado ou conquistado naquele momento. O que pode acontecer? Os seus pais terem dívidas. Então, isso é muito sério e muito triste. Se você já fez isso ou está fazendo, é o momento de você parar, porque você está fazendo que nem o homem tolo. Você quer ter algo que você não pode ter ou que seus pais não têm condições de te dar. Então, você tem que fazer o quê? Ficar feliz e agradecido com o que você tem. Número 2. Que 5 coisas o agricultor tolo poderia ter feito para salvar a sua vida? Então, 1 Timóteo diz assim, então, são 5 coisas, para a gente não se perder aqui. Aos que têm riquezas neste mundo, aqui diz assim, leia o texto bíblico abaixo e marque a resposta na cor azul. Pode ser uma caneta ou uma canetinha. Eu vou pegar uma canetinha aqui. Então, vamos lá. Que 5 coisas o agricultor tolo poderia ter feito para salvar a sua vida? Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Então, não tem segurança. Não coloque a sua esperança. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber vida, a verdadeira vida. Viver só para si é o mesmo que morrer. A cobiça, o desejo de beneficiar apenas o eu, corta a vida da alma. O espírito de Satanás é obter e agradar a si mesmo. É o espírito de Cristo que doa e se sacrifica pelo bem dos outros. Então aqui
Aqui, ó, o espírito de profecia, a Bíblia está falando com vocês. Tomem muito cuidado, porque o cristão, ele deve a sua vida a Deus, né? Ele tem que temer a Deus. Deus tem que ser o objetivo de tudo na vida do cristão. Então, aqui vale uma lição muito importante. Você precisa tomar o cuidado com o egoísmo, com a soberba, com a cobiça. De você que está me ouvindo agora, que tem muitos bens, que a sua família tem dinheiro, tome cuidado para você não humilhar o seu amiguinho que não tem, às vezes, muita coisa. Às vezes o tênis dele é mais simples que o seu. Você pode usar um tênis de marca, que custa muito caro, e ele usar um tênis normal. Mas tome cuidado para que isso não humilhe, para que você não seja egoísta a tal ponto de fazer o seu amigo ou aquelas pessoas que estão ao seu redor se sentirem mal por terem um pouco menos. Então, isso é uma reflexão muito grande, pequenos pesquisadores, que vocês têm que parar e pensar. Que o que eu tenho que doar, sabe? Eu tenho que ajudar as pessoas. Aí você fala assim, mas eu vou ficar sem. Não, é aí que você se engana. Se você tem 2 pares de calçados, você fala assim, poxa, eu uso mais esse aqui está parado aqui em casa. Você vai deixar o calçado lá? Não, você doa para quem está precisando. E Deus vai recompensar, Deus vai te ajudar. Se você tem 2 caixas de lápis que você ganhou, uma você usa e a outra você doa para quem você precisa. Então isso é o dom de você compartilhar. Ó, aqui diz o seguinte, que a cobiça, o desejo de beneficiar apenas o eu, corta a vida da alma. Então a pessoa é como se não tivesse alma. Tudo é para ela, tudo é dela, tá bom? Então, o espírito de Satanás é obter e agradar a si mesmo. É o espírito de Cristo que doa e se sacrifica pelo bem dos outros. Então, lembre-se disso, tá bom? E a número 3, anote abaixo o dinheiro que você recebeu, gastou, doou, economizou durante a semana. Na semana seguinte, veja o que você irá fazer com ele. Será agradável a Deus? Será que esse dinheiro está sendo bem utilizado? Você só gastou, você ajudou alguém, você economizou, você está acumulando. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, você vai colocar aqui, ó, a quantidade que você recebeu, o tanto que você gastou, o tanto que você doou e o que você está economizando. Então, assim, nós chegamos ao final dessa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Aquele abraço bem apertado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.